No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Oramos. Querido Deus, que Escritura fizemos leitura, Pai. Ela encerra todas as pontas, ela ata todos os cabos soltos. Mas eu peço por Tua graça, que o Senhor venha a expandi-la para nós nessa noite, e que possamos nos abeberar desta fonte, para saciar nossa sede. Então o que pedimos é, Senhor, fortalece minhas mãos para lutar. O Senhor queira me abençoar, me ajudar, tomar minhas palavras, Senhor, e ungi-las, e levar direcionada a cada coração, e que possamos sair daqui com a certeza que o Senhor mais uma vez falou com teu povo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se assentar. Eu quero dar um título, e é O Homem de Volta à Imagem e Semelhança de Deus. São João fala que no princípio era a palavra, o Verbo, a palavra, e o Verbo, a palavra, estava com Deus, e numa redundância ele diz, e o Verbo, a palavra, era Deus. Agora ele estava no princípio com Deus, e começa a falar de um outro indivíduo, de outro personagem, porque começa a falar desse que veio ao mundo, esse que João testificou, esse que era a luz, que diz, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Esse é Jesus, correto? E para que todos que vissem a luz, crescem na luz, eles voltassem à sua origem, e deu-lhes o poder para todos quantos o receberam, de serem feitos filhos de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então vimos a glória de Deus como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Como vimos outro dia, a primeira coisa que Deus formou foi o Logos. Nós fizemos aquela viagem há 100 milhões de anos antes do mundo existir, e nós vimos com os nossos olhos espirituais, parados naquele corrimão invisível, naquela plataforma imaginária, e não havia som, e não havia luz, e não havia estrela, e não havia átomo, molécula,
vento, som, nada havia ali. Tudo aquilo era um espaço, e todo aquele espaço era Deus. Mas nós vimos uma pequena luz se formando, e disse o profeta, os leitores da Bíblia a chamaram de Logos, a primeira forma visível de Deus, um corpo teofânico que Deus formou, e aquele era o Filho que saiu de Deus, era o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus, ele não aparece no meio da Bíblia, porque aqui diz que ele estava no princípio, aqui diz que todas as coisas foram feitas por ele, e que sem ele nada se fez. Tudo que Deus formou foi através do Logos, através da coluna de fogo, através da sua forma teofânica. Deus criou um corpo teofânico, e um corpo teofânico, ele pode ser um pilar de fogo, ele pode ser uma nuvem, ele pode ser um redemoinho, ele pode ser uma sarça ardente, ele pode tomar a forma de homem. Moisés disse: Senhor, eu quero te ver. Deus podia dizer: quantas vezes tu me viste já, Moisés? Moisés falou isso. Quantas vezes já me vistes? Eu estava na sarça ardente, eu estava na coluna de fogo, eu estava na coluna de nuvem. Mas Moisés queria vê-lo em uma forma mais próxima, mais íntima. E Deus disse: tu me verás, não meu rosto, porque nenhum homem verá o rosto de Deus. Depois, quando ele se fez carne, todos podiam olhar para ele. Amém? Coloque-te na fenda da rocha, e eu passarei. E Deus colocou sua mão teofânica sobre o rosto de Moisés e cobriu sua visão. E passou, e Moisés o viu pelas costas. Era um homem de costas virada. Aleluia. Muitas vezes vimos as costas de Deus. Mas Deus formou o Logos, e Deus habitou no Logos, e aquele era o Filho de Deus, porque Deus é Espírito, mas Deus formou um corpo, o corpo era o Filho. Então era o Espírito habitando em um corpo visível. Agora abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, e vamos ver uma conversa de Deus, ou uma conversação. Quando Deus na criação, em Gênesis 1, quando chegamos no versículo 24, nós lemos assim, ou melhor, versículo 26. E disse Deus: façamos. Com quem ele estava conversando? Ele conversava com seu filho. Ele conversava, vamos dizer, consigo mesmo. Mas ele tinha criado um ser visível, um corpo, que era o Filho que saiu de Deus. Amém? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, que imagem Deus tinha? Jesus Cristo estando na terra, em um corpo humano, que envelheceu, que sofreu dores, que teve complexos, que teve todos os sentimentos humanos. Um dia ele disse: glorifica-me, ó Pai, de volta com aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Porque ele lembrava dessas coisas, quando ele corria entre as galáxias, quando ele se comportava, disse Mombrana, como uma criança saltando pela porta do Pai. Nós não somos dualistas. Nós cremos em um Deus dual, diz o Mombrana. Nós não somos trinitarianos. Nós cremos em um Deus com 3 manifestações.
Deixa eu te ajudar. Davi, sendo um homem, ele dizia assim: por que te abates, ó minha alma? Conversava com quem? O patriarca. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Fica tranquila, minha alma, porque há um ser aqui dentro. Vocês estão vendo o Samuel Tupó, mas aqui dentro há um ser sobrenatural. Aleluia. E não me faz duas pessoas, mas uma pessoa só. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Que tipo de homem Deus criou? Deus criou um homem teofânico. Deus criou um homem Adão. Deus criou o homem. Façamos o homem à nossa imagem. Então, para saber como foi o homem que Deus formou ali, nós temos que ter uma ideia de como é Deus. Deus era um ser que dominava sobre todas as galáxias, sobre os céus, sobre todos os astros, criara todas as coisas, a terra, e Deus formou um homem conforme aquela imagem e aquela semelhança. Então lembre-se, o homem não é pouca coisa. O homem é Deus. Então as pessoas se espantam quando nós falamos que hoje Deus é uma mulher, é uma igreja, é uma noiva, é um povo. Mas esse foi seu plano desde o início. Só que o pecado fez uma interrupção. Mas nós estamos voltando ao lar, do terrestre ao celestial. Desta casa viu a nossa teofania. Aleluia. Só que o caminho, o acesso estava interrompido. Precisava uma imensa ponte ser erguida de um abismo a outro. Mas um grande construtor veio à terra, se fez homem, começou a levantar colunas da fé, para preparar um caminho para nós voltarmos à nossa origem. Aleluia! Agora, quando Deus criou Adão, à sua imagem e à sua semelhança, Deus criou um homem teofânico. E assim Adão ficou por muito tempo. Não sabemos por quanto tempo. Mas diz Mombrana, assim como o Espírito Santo guiou a igreja por todas as eras, assim Adão guiava, dominava, regia, cuidava de toda a natureza, na forma teofânica. Em Gênesis 1:27 nós lemos assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Mombrana, Deus criou todos os seus filhos. Deus formou todos os seus filhos. Porque não nos tornamos eternos aqui. Não, eterno não tem início, não tem fim. Na verdade, o Logos, ele desprendeu de Deus. Não foi criado como as outras coisas foram criadas. Se foram criadas, tem que ter um fim. Mas nós éramos parte de Deus, estávamos na mente de Deus. Deus tinha todas as coisas em sua mente.
Deus traçou um plano. A Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Morto onde? Na parte de trás da mente de Deus. Todos os planos de Deus estavam ali, e nós, seus filhos, estávamos ali. Disse Deus a Jó: Jó, responde-me uma coisa. Se é que tens inteligência, onde estavas tu, Jó, quando eu formava a terra, quando eu estendia os céus, quando eu acendia as estrelas? Onde estavas tu, Jó, quando as estrelas cantavam e os filhos de Deus rejubilavam? Aleluia! Macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou. Então Deus trouxe um homem à existência, Adão. Deixou que ele viesse para esse plano terreno antes da queda, e ele trabalhasse aqui, mesmo no corpo teofânico. E Adão carregava sua esposa dentro dele, que era Eva antes de ser Eva, porque a parte feminina estava dentro dele. Assim como Jesus Cristo na cruz do Calvário levava a sua igreja, a parte feminina junto com ele. Quando ele morreu, nós morremos junto. Quando ele foi sepultado, fomos sepultados juntos. Quando ele ressuscitou, ressuscitamos juntos. E Deus os abençoou. E Deus disse: frutificai e multiplicai-vos. Como que eles iam se multiplicar? Adão deveria trazer outros Adãozinhos à existência, até que chegarem em mim, em você. Ele chamaria pelo poder da palavra falada. Assim como Deus trouxe ele à existência de seu pensamento, e ele se tornou um ser sobrenatural, teofânico, que podia ter mãos, pés, que podia ser uma coluna de fogo, se era um corpo teofânico. Assim também Adão, não mais Deus, porque Adão foi colocado para produzir, para frutificar, para multiplicar, e ele deveria trazer os filhos de Deus à existência. Os filhos de Deus à existência. Vem à existência, Samuel. À existência, José. É claro que não teríamos esse nome, mas para nós ter uma ideia, assim como Deus chamou a palmeira, assim como Deus chamou a roseira, assim como Deus chamou o irmão Carvalho vir à existência, a irmã Rosa, o irmão Lírio, assim Deus traria cada um de nós à existência. E nós não passaríamos por este vale que estamos passando, o vale da sombra da morte. Adão não deu conta de fazer isso. Adão não chegou a fazer isso. Houve uma interrupção nesse plano original. Agora em Gênesis 2, nós lemos assim. Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E passou um tempo que Adão ficara em seu corpo teofânico. Então Deus agora formou Adão do pó da terra, e formou um corpo com 5 sentidos, para ter contato com a matéria, porque nosso tato tem contato com a matéria, com as árvores, com a terra. A nossa visão é para ter contato com a matéria, para enxergá-la. A nossa audição ouve o barulho da matéria, o bater das folhas, o cantar dos pássaros. E o nosso tato, o nosso paladar sente o gosto da matéria, da fruta, da hortaliça, seja do que for.
Então Deus deu 5 sentidos para o homem se governar sobre a terra. E Deus pôs o espírito do homem dentro dele, com 5 sentidos: imaginação, consciência, afeto, raciocínio, inteligência, memória. E o homem foi colocado em um estágio muito maior, mesmo estando agora fazendo parte do reino animal, porque a nossa forma humana é a forma animal, as mãos de macaco, os pés de urso, e Deus foi juntando algumas peças e formou a sua obra-prima, diz o Mombrana. Mas Adão era diferente, porque Deus formou esse corpo, e Deus pegou aquela teofania e jogou dentro dela. E agora Adão caminhava sobre a terra. E Adão agora tinha contato direto com a terra, porque era um produto da terra. Mas que homem era esse? Um homem que tinha a sua parte celestial dentro dele. Um homem que dominava sobre todos os répteis, sobre todas as grandes feras. Um homem que regia os ventos. Um homem que tinha poder sobre toda a natureza. Um homem que Deus descia e tinha companheirismo com ele todos os dias. Adão tinha companheirismo íntimo com Deus. Adão não envelhecia. Adão tinha vida eterna, acesso direto a Deus. Adão tinha poder. Viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus tirou a parte feminina daquele espírito. E Deus pegou uma parte da carne, da costela de Adão, e cerrou. Então a mulher foi tirada do homem. A mulher é um subproduto. Em toda a criação Deus criou macho e fêmea. Em toda a criação Deus criou um cachorro e uma cadela, o galo e a galinha. Deus criou o boi e a vaca. Deus criou toda a criação, macho e fêmea, mas Deus formou só o homem, e do homem Deus tirou a mulher. É claro que nós temos que levar em conta os planos eternos de Deus. Ele era salvador, queria expressar seu atributo de salvador. Ele era curador, ele queria expressar seu atributo de curador. Não havia enfermidade, não havia queda, não havia pecado. Então, ele, através do subproduto, um produto sujeito à queda. Porque Satanás nunca enganaria Adão. Um homem conforme a imagem e semelhança de Deus. De jeito nenhum. Então ele veio, e essa é a sua tática, sempre vir através do subproduto. Assim como a igreja, ela foi tirada de Jesus Cristo. Agora Satanás deu com os burros na água, porque ele encontra uma mulher com a mente de Deus na terra, uma igreja, uma noiva, uma esposa redimida. Mas ele veio através do subproduto e a enganou, e a seduziu. E Deus mataria Eva. Deus serraria sua carne de novo. Mas Adão, que era um tipo de Cristo, disse: não, eu vou ficar com ela. Eu prefiro sofrer o dano com ela, mas eu vou redimi-la. Ela é minha esposa. Aleluia. Ele era parte, ela era parte dele. Viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, porque na forma terrena, na forma criada da terra, formado do pó da terra, Adão estava só. Ele não tinha companheirismo, ele estava só. Então Deus formou Eva para que estivesse ao seu lado. Então, como falamos, uma das missões de Adão era trazer outros homens à existência.
também conforme a imagem e semelhança de Deus. Vamos ler em Gênesis capítulo 5. Sabemos da queda, o que aconteceu quando Eva caiu e Adão, mesmo consciente, entrou no pecado com ela e desobedeceram Deus e provaram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal e trouxeram morte sobre a terra. E quando eles caíram, Deus arranca de dentro de Adão a sua parte celeste e deixa ele só na parte terrestre. E Deus tira a sua parte teofânica. E agora encontramos um homem na terra, que não é mais a imagem e semelhança de Deus. Porque diz assim em Gênesis 5, capítulo 1: Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Não era tu és Adão e tu és Eva. Não, Eva adquiriu o nome de Eva depois da queda, porque Eva quer dizer mãe de todos os homens. Ela agora estava gerando filhos, através do pecado, através daquela sedução da serpente, e mesmo trazendo Abel, um filho de Adão. Mas o nome de Eva era Senhorita Adão. Por isso nunca haveria arrebatamento através de nomes de mulheres. Assembleia, Pentecostal isso, Deus é amor, só o Senhor é Deus, são nomes de mulheres, nomes de igreja. Teria que haver uma mulher na terra que possuísse novamente o nome de seu marido, que se chamasse Senhorita Palavra, Senhorita Jesus, Senhorita Verbo. Aleluia. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Quando Deus formou Eva, e ela se viu não mais dentro de Adão, mas se viu em um corpo, ela não sabia quem ela era. E Adão olhou para ela e disse, depois que recobrou os seus sentidos de seu sono: esta é uma mulher, é uma varoa, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então Eva presumiu: então eu sou você. Eu sou você na parte feminina. Quem é a igreja? Diz o irmão Branham, por nome, por designação, ela se chama igreja, mas ela é também chamada de o corpo de Cristo, porque é osso de seus ossos, carne da sua carne, palavra de sua palavra. Não há nada de intervenção do homem nessa igreja, nessa noiva, nessa mulher, de volta à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Agora veja aqui, versículo 3. Eles já haviam caído aqui. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete, porque Abel Caim matara. E agora a genealogia ia partir de Adão, gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou Malulael, e assim por diante. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Um homem com complexo,
um homem que envelhecia, um homem que tinha que levantar cedo para trabalhar, um homem que tinha que correr das feras, um homem que tinha medo. Não vai lá, meu filho, é perigoso. Um homem que cavava sepulturas para enterrar seu filho morto, um homem que chorava, gerou um filho conforme a sua imagem e a sua semelhança. Todos nós somos essa imagem de um homem caído, de um homem que branqueia os cabelos, de um homem que cria sulcos no rosto, de um homem que adoece, de um homem que sofre, e de um homem que trabalha e depois cruza suas mãos. Quando nasce, ele nasce berrando, para agarrar toda a oportunidade, tudo que aparece. Mas quando levam na sepultura, ele cruza os braços. Não leva nada consigo. Nada, nada. Que decepção. Agora veja. Nenhum homem viu Adão com poder. Não. Nenhum homem conhecera Adão com a sua parte celestial dentro dele. Quando o primeiro homem conhece outro homem, já conhece um homem caído, um homem suando no cabo do arado, um homem voltando cansado para casa, um homem com dores nas costas, um homem com dor de cabeça, um homem estressado, um homem cansado, um homem angustiado, um homem chorando e tendo alguns momentos de alegria, um homem errando. Mas Adão certamente contava nos cultos domésticos para seus filhos como que era antes, quando eles tinham acesso à árvore da vida. Ele dizia, havia duas árvores no jardim. Uma era a árvore da vida, e ele contava exatamente como está no Gênesis. E a outra era a árvore da ciência do bem e do mal. E era para nós viver eternamente, sem se cansar, sem morrer, sem lastibar, comendo só do fruto da obediência. A árvore da vida era Jesus, era a palavra, era o mandamento, era a ordem que Deus dera. Essa é a árvore da vida. E a outra árvore era a desobediência, era Satanás, era conhecer o engano. E nós provamos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Agora, Adão não esmiuçava a história para eles, porque a Bíblia diz que Abel, por fé, por revelação, pôde oferecer maior sacrifício a Deus do que seu irmão Caim. Então Caim era um bom religioso, era um bom denominacional, que quando ouviu a palavra, comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E outro dia eu ouvi alguns jornalistas dizendo, as religiões falam em maçã, isso é uma ficção, isso é algo que foi inventado, não foi maçã. Eu disse, opa, não, foi o romã. Porque era muito comum naquela região a sopa. Então Caim trouxe do fruto da terra, e trouxe as maçãs, e as romãs, e as peras, e o trigo, e a melancia, e as abóboras, e fez um altarzão, e disse, nós vamos fazer um louvorzão essa noite. Deus não aceitou aquele tipo de adoração sem revelação, fora da palavra. Não, pode ser o ajuntamento que for, pode ser bonzinho como for, porque Caim estava sendo mais trabalhador do que Abel, mais esforçado, mais dedicado. Ele tirava a abóbora, colocava ali e olhava de longe, não, fica melhor colocar aqui no centro, e se preocupou tanto e trabalhou o dia inteiro. E de repente ele vê seu irmão trazendo um cordeirinho amarrado com um cipó no pescoço,
E o animalzinho sobre as pedras, e ele puxando o animalzinho e colocou sobre uma pedra. Que fanatismo desse meu irmão. Capaz que Deus vai aceitar esse tipo de culto, com esses assuntos que eles estão pregando, com essas coisas. Abel, por revelação, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Porque Abel entendeu que não era fruta, era um fruto. Ele viu que tinha sangue envolvido. Ele viu que alguém precisava morrer por seu pecado, porque ele também nascera através do pecado. Porque Eva comeu da serpente e deu a comer a seu marido Adão. E dali nasceu Caim e Abel, um filho da serpente e outro filho de Adão. Claro que vocês sabem disso. Agora, aparece um homem na terra, um homem comum. É claro que Deus dera seu poder, como eu falei, nenhum homem viu Adão com o poder. Quando o viram, só viram o contar da história. Mas Deus dá demonstrações através de Moisés abrindo o mar vermelho. Josué levanta sua mão e diz: sol, detenha-te. E a noite queria entrar e foi impedida porque o sol se parou através da fala de um homem. Mas agora aparece um homem na terra, um homem em todos os sentidos, um homem que nasceu de mulher, um homem que tinha dores de cabeça, um homem que cansava, um homem que chorava, um homem que tinha fome, e ele aligerou seus passos em direção àquela figueira, porque estava com fome. Seus discípulos estavam com ele, e pararam debaixo da figueira, e ele começa a procurar figo na figueira, e ele não acha um figo na figueira, e ele diz: figueira, eu estou com fome, eu quero saciar minha fome, e eu não encontro um figo em ti, figueira, que ninguém mais coma fruto de ti. Quando eles voltaram a passar por ali, a figueira estava seca. E eles se olhavam: que homem é esse? Cansado estava ele, porque os enfermos, os aleijados, os paralíticos, os necessitados e os leprosos, e ele pregava o evangelho e orava por todos os enfermos, e aquilo debilitava tanto. Você lembra da mulher que sofria com um fluxo de sangue há 12 anos, correto? Ela toda fraquinha, 12 anos sofrendo, gastara todo o seu dinheiro na porta dos médicos. Ia numa capital e depois lá tinha um médico bom, ela ia e dava alguns medicamentos, e ela de porta, de médico em médico, até que ela ouviu falar que Jesus estava passando próximo do bairro onde ela morava. E ela pegou suas coisinhas, colocou seu cálice em seu pescoço, e ela saiu curvadinha, toda debilitada, pálida, fraquinha naquela situação. E a grande multidão cercava Jesus, mas ela determinou em seu coração: eu tenho ouvido dos feitos de Jesus, eu tenho ouvido o quanto Ele é curador, o quanto as pessoas têm recebido cura, e se eu conseguir tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. E ela começou a romper entre a multidão, e parecia que ela ia cair no momento. Ela foi rompendo, e os últimos a vencer eram os diáconos que estavam ali, em seus postos, cuidando do mestre, mas ela foi passando por trás de um e por trás de outro, e Pedro estava bem próximo do mestre, mas ela chegou e tocou na orla. Jesus parou e disse: quem me tocou? Aí Pedro disse: mestre, a multidão te oprime? A multidão te oprime, mestre, e tu dizes: quem me tocou? Alguém tocou-me diferente, porque eu senti, saiu virtude de mim. E eu digo para os irmãos o que disse ontem em Lauro Miller:
Eu estou rompendo entre a multidão. Não tentem me impedir. Em um momento eu toco na orla de suas vestes. Aleluia! Vá em paz, mulher, tua fé te curou. Enquanto ele curava as pessoas, virtude saía dele. E disse o profeta: eu posso imaginar quão debilitado ele ficava, porque ele passava pelo mesmo tipo de ministério, pela mesma classe de debilidade, quando as visões e as curas e as revelações vinham. E Jesus, cansado, deitou-se ali na popa do barco. Havia uma almofadinha ali, com cheiro de peixe talvez. Ele arrastou as redes para o lado e deitou-se nas tábuas úmidas do barco. Pegou no sono, um sono profundo, e armou-se uma tempestade. E o vento veio e açoitava, e as ondas batiam contra o barquinho, e açoitavam o barquinho, e os discípulos tentando manter as coisas em ordem, e viram que não conseguiam, e Pedro foi lá e até serviu de repreensão para o mestre: mestre, não se te dá que morramos? Ele levantou, e o vento estava por ali, e aquela situação terrível, e ele colocou seu pé na orla do barco, levantou sua mão, debilitada, de um homem cansado, e disse: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. E no momento fez-se bonança. E os discípulos se tocavam um no outro e diziam: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Simplesmente um homem chegando em Betânia, simplesmente um homem chegando para visitar duas irmãs de sua igreja, que havia perdido seu irmão, que era seu amigo íntimo, Lázaro de Betânia. E ele, quando chegou, a Bíblia diz que Jesus chorou. Era somente um homem chorando, mas quando o levaram no sepulcro, ele disse: retirai a pedra. E eles retiraram a pedra, e ele disse: Lázaro, saia para fora. E o defunto apareceu na porta, sem nenhum sinal de podridão nele. Quem era esse homem? Era o próprio Deus feito carne aqui. Era o nosso parente redentor. Ele não viveu a vida de Deus aqui na terra. Ele era como Adão, muito embora ele teve que passar pelo processo do nascimento de uma mulher, mas veio sem pecado, porque ele teria que endireitar todo o caminho. Então ele nasceu de mulher, se fez homem realmente, mas ele não teve uma vida como Adão aqui na terra. Muito embora ele era poderoso e suficiente e capaz e habilitado para tal, porque era o próprio Deus encarnado. Mas ele não vivia mudando o carvalho daqui para lá e rio, não, ele vivia a minha vida. Ele viveu a nossa vida. E ele às vezes usava o poder para demonstrar para os discípulos, para conquistar os corações, para animar seu povo e para dizer: se creres, as obras que eu fiz também as fareis. Ele viveu a minha vida para que um dia eu pudesse viver a vida dele. Aleluia! Nenhum homem viu Adão com poder. Eles viram Josué na batalha, os soldados. Mas agora, o irmão Udi e o irmão Laile, recém-convertidos das Testemunhas de Jeová, estavam lá em um lago, pescando com o irmão Brana. Deus havia falado: haverá uma ressurreição hoje. Profeta, eu não entendo muitas coisas. Eu tinha uma lista de pessoas cancerosas, que eu orava por elas, estava em meu bolso. E Deus disse: haverá uma ressurreição hoje. E essa ressurreição foi quando? De repente o irmão
Laile ou Woody, pescou um peixinho muito pequenininho. O anzol era muito grande para aquele peixinho. E ele tentou tirar o anzol e estrabuchou o bichinho. E as guelras, as vísceras do peixe vieram para fora. E ele colocou o peixinho ali e ficou o peixinho no remanso do lago, ali entre os juncos, por uma meia hora ou mais. De repente, aquela superunção veio da montanha e parou-se ali no barco. E ele se pôs de pé e disse: peixinho, eu te devolvo a vida em nome de Jesus Cristo. E o peixinho se endireitou, sem nenhum sinal de cicatriz, e se foi nadando para a sua casa. Ele estava na montanha, haveria uma nevasca tão grande que haveria neve amontoada de 3 metros. Foi dito pelo rádio e pelo jornal para todos os caçadores, para todos que estavam na montanha, para deixarem a montanha, para descerem a montanha, porque ninguém sobreviveria naquela nevasca. E ele deixou para descer por último, e estava descendo a montanha, e a neve já soprava, e o vento já soprava, e ele via as árvores se dobrando, e os animais correndo em sua frente, e passando, buscando abrigo, e de repente Deus falou: volte para o lugar de onde tu viestes. Ele disse: bom, talvez Deus quer que eu morra, talvez chegou o dia da minha partida, mas um homem que aprendeu a viver na obediência de Deus. Ele deu meia volta e começou a subir a montanha. Quando todos desciam, ele subia a montanha em direção à obediência com Deus. Chegou até aquele lugar, e a neve já estava caindo muito fortemente. E Deus disse: eu sou o mesmo que esteve no barquinho aquele dia. Eu sou o mesmo que disse: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Ordena a tempestade, simplesmente fale. Ele levantou sua mão, simplesmente um homem de nossa geração, um homem com dívidas, um homem que a loja veio e levou sua cadeira, a sua poltrona de volta, porque ele não deu conta de pagar as prestações. Um homem que tinha problemas com filhos, um homem que teve problema com filho adolescente. Irmão Brando, estão falando de tuas filhas. Ele disse: deixa, irmão, deixa, essas coisas estão predestinadas para mim antes da fundação do mundo. Eu não posso ficar observando essas coisas, eu tenho um alvo a seguir. Era somente um homem que carregava complexos, porque ele estava mesmo na montanha pensando algo a respeito de sua esposa, porque ele nunca estava por casa. Ele chegava de campanhas, ele arrumava sua mala, ficava uns dias e saía para a montanha, para se encontrar com Deus, para se encher de Deus, para voltar e ter o que falar para o povo. E ele vivia de campanha, de viagens, e ele pensava: por que Meda nunca reclamou de eu não estar presente? Eu acho que ela prefere que eu não esteja em casa. Ele estava pensando essas coisas na montanha. Eu carreguei por anos esse peso, esse complexo, porque era aniversário do seu casamento. Ele disse: eu nunca estou em casa no meu aniversário de casamento, que o meu foi ontem. Nunca estou em casa em meu aniversário de casamento. Minha esposa nunca reclama. Ela era a esposa de um profeta e cumpria seu dever. Mas ele tinha um complexo. Por que ela nunca reclamou? Era somente um homem que se endividou, e que a dívida foi parcelada e foi terminada de pagar em 1970 e alguma coisa, que contraiu uma dívida com o FBI, com o governo, devido aos cheques que ele adoçava e colocava na sua conta,
E aquilo gerou impostos contra ele. Queriam metê-lo na cadeia por causa disso. Somente um homem, irmão Chico. Talvez ele parou-se assim: tempestade, volte para o lugar de onde você veio agora mesmo, e que o sol volte a brilhar agora mesmo. E ela começou a se repartir, e recuou, e voltou para o norte de onde ela veio. E o sol voltou a brilhar, e começou a arder o sol em sua camisa suada, em suas costas, molhada. Ele começou a chorar e ouvir as gotas de lágrima nas folhas secas já no chão. E Deus disse assim para ele: queres dar um passeio comigo pelo bosque? Você acha que Deus criou os céus, a terra, tudo que há, ou mesmo antes de formar estas coisas, Deus queria ficar só? Um ser super poderoso, o Elohim existente de si mesmo, ele nunca passou isso em sua mente. Ele queria uma família, queria filhos. Mas família, filhos, é sinônimo de problema, é sinônimo de preocupação, de luta, de trabalho. Mas mesmo assim nós queremos filhos, queremos famílias e amamos, porque somos atributos de Deus. E Deus queria filhos. E Deus tinha um filho na terra que fora obediente por 30 e tantos anos, obediente. E quando desobedecia, pagava o preço. Você sabe, às vezes, como na enchente de 31, quando ouviu sua sogra para não ir pregar entre os pentecostais, mas ele aprendeu a ser obediente. Volte para o lugar de onde você veio. Eu vou voltar, Senhor. Se é para me morrer ali, depois alguém me acha lá enterrado na neve, não tem problema, estou voltando, Senhor. Aí Deus entrega o poder a esse homem, um homem obediente a toda a palavra, um homem que Deus podia confiar. E ele usa o poder, e Deus diz: quer dar um passeio comigo pela floresta? Começa a caminhar com Deus. Agora é claro que o irmão Branham andava sempre com Deus, era alguém íntimo de Deus, mas naquele momento, lá na montanha, a plenitude de Deus estava do lado dele. Não era somente uma presença, uma parte, uma porção. Deus está aqui, amém? Mas onde estiver pregando a palavra de maneira correta, Ele está presente. Mas naquele dia, se alguém procurasse por Deus e dissesse: onde está Deus? Vê aquele homem caminhando na montanha, Deus está lá com ele. E eles entraram em um lugar, diz o profeta, uma parte da montanha, em uma mata virgem, onde nenhum homem havia entrado ali antes. Quando ele entrou naquela parte da mata, uau! Porque ele disse assim: olhei minhas mãos e elas voltaram a ser jovens. E eu olhei para mim e eu era jovem novamente. E eu vinha pensando: agora imagina, irmão, irmã, se você estivesse caminhando com Deus, queres caminhar comigo? Em quem você estaria pensando? Estaria pensando no patriarca Abraão, estaria pensando com Josué que parou o sol, estaria pensando no grande profeta Moisés. Não. O irmão Branham continuava pensando em sua esposa. Era o aniversário de seu casamento. Ele continuava lembrando dela. Ele disse: quando eu vi, eu fiquei jovem novamente. Senhor, eu tenho um ministério para cumprir, o que as pessoas dirão? Ele voltou a ser um garoto de 18, 19, 20 anos. Deus demonstrando o que Ele fará com um homem que está vivendo na obediência. Deus entregando o poder a esse homem, a essas pessoas, aleluia, e voltarão a ser jovens novamente. O que aconteceu naquele momento?
aquela parte que ele se encontrou naquele dia, quando ele saiu de sua cama, seu corpo ficou recostado ali, e ele a uns 10 passos entrou em um lugar, na sexta dimensão, e ele estava em um corpo ali. Eu vi as irmãs vindo, dizia ele, no fulgor de sua juventude, e os irmãos vieram e me abraçavam e diziam: nosso precioso irmão, nosso precioso irmão. Aquele corpo que ele entrou esteve ali na montanha, e por um momento de tempo entrou dentro desse corpo. Ele se tornou jovem. Ele disse: quando eu vi a minha esposa ali, ela estava ali, e ela não estava com seus cabelos brancos e cansada de criar os filhos sozinho e cuidar da situação lá em casa sozinha. Não, mas ela estava jovem novamente. E eu a alcancei em meus braços, e de repente a cena mudou e tudo voltou a ser o que era. Deus deu uma demonstração do que Ele fará conosco, porque um dia eu darei esse passo, a minha teofania. Mas precisamos passar pelos mesmos processos da obediência. Aleluia. Estamos encerrando. Porque o livro da redenção estava com Adão. Era um livro de posse, era um documento que continha o poder que ele tinha, que continha a vida eterna, que continha o relacionamento, a comunhão direta com Deus, mas ele perdeu isso. Deus tirou isso dele, e o livro foi para a mão de Deus. Mas depois, em Apocalipse 5, o cordeiro que havia paga o preço já, agora ele passa e pega o livro, e ele desce à terra com o livro de posse, o livro do direito da ressurreição, o livro do direito da vida eterna, o livro do direito do corpo teofânico, o livro que nos leva de volta à imagem e semelhança de Deus. Ele pega o livro e desce à terra e entrega o livro ao 7º mensageiro. E depois o livro vai para a mão de João, e João é a noiva, e João pega o livro e não vai para a mão de ninguém mais. João come o livro, porque as palavras se fazem comestíveis, alimento, e o livro vai para dentro de João. Onde está o livro hoje? O livro que Adão perdeu foi para a mão de Deus. O cordeiro pegou, desceu à terra, entregou à mão do 7º anjo, mas a noiva pegou esse livro, a vida eterna. Estamos de volta, o livro está dentro de nós, a posse, o direito, a vida eterna de volta, a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Eu encerro com a mensagem Perguntas e Respostas de 12 de janeiro de 61, parágrafo 313. São 9 horas agora, né? Então eu vou ler uma escritura antes de ler a mensagem. Mateus capítulo 18. Porque o irmão Brana vai responder uma pergunta relacionada a essa escritura de Mateus capítulo 18. Mateus 18, versículo 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim,
Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, que é uma pedra, né? E se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Correto. Agora o irmão, seja quem for, naturalmente não tem nome. Agora você poderia tomar 2 lados disso, mas eu acho que a interpretação, se você apenas me perguntasse, explique isto, a maneira eu interpreto isto é assim. Agora veja, em 2 Coríntios, 5:1 está escrito isto: se este tabernáculo se desfizer, você sabe o que é? Vem. Se este tabernáculo se desfizer, temos uma casa eterna nos céus. Amém? Você sabe, esperando nós. Agora, se você observou, Jesus estava falando sobre tomar as criancinhas. Eles eram criancinhas, pequeninos, de 3 ou 4 anos de idade. E os tomou, e eles trouxeram as criancinhas até ele. E um menino é uma criança, um menino é apenas um pequeno sujeito, não muito pequeno, mas entre aquela idade de bebê e adolescência, não é responsável ainda por si mesmo. Agora ele disse: vede, não desprezeis. Se você realmente tomasse a interpretação daquela palavra, é maltratar um daqueles, maltratar uma criança. Você nunca faça isto. Elas são crianças, não sabem. Agora é claro que uma criança, a Bíblia diz, o pai que retira a vara da criança não ama. Agora não é bater na cabeça, não é dar soco, pontapé, chute. Veja o que a palavra diz. Agora observe, não faça isso, porque seus anjos sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Vê você? Em outras palavras, seus mensageiros, seus corpos angelicais, que se morrerem, estão sempre diante da face do meu Pai no céu. Vem. Agora, se esse tabernáculo for dissolvido, já temos um outro nos esperando. Isto é certo, isto é um corpo. Veja aqui, se eu tivesse tempo para entrar nisso, claro, eu sei, eu não vou fazer isso, mas está sendo gravado. Veja, certa noite Pedro estava na prisão. Eles tiveram uma reunião de oração lá embaixo na casa de João Marcos. Então um anjo do Senhor chegou, aquela coluna de fogo, uma luz desceu, e Pedro pensou que estava sonhando quando ele viu essa luz chegar para ele na prisão. A Bíblia diz, era uma luz, e eu creio que esta é a mesma conosco, veio? E ele desceu e estamos no mesmo problema. Talvez a mesma coisa aconteceria, vem? E chegando ali, então ele disse, venha, vamos comigo. Então Pedro pensou, estou sonhando, então eu apenas verei o que significa esse sonho. Então ele passou pelos guardas, pensou, agora seguiremos. A porta simplesmente se abriu sozinha, chegou na outra porta, se abriu sozinha, chegou nos portões da cidade, e eles se abriram sozinhos, e ele continuou pensando que estava sonhando. Então, quando ele parou ali fora, ele disse, bem, estou livre. Então vou até a casa de João Marcos e terei algum companheirismo. E eles estavam ali atrás, ó Senhor, envie o teu anjo, liberte a Pedro. E por volta daquela hora, o irmão Brana bate. Uma pequena donzela foi até a porta e disse, quem está aí? Levantou a pequena treliça e disse, ora é Pedro.
Então ela voltou e disse: ei, irmãos, podem parar de orar, Pedro está aqui. Ele disse: ó, que coisa, vocês... O irmão Branda bate outra vez: abra! Então ela voltou e disse: é Pedro lá na porta. Eles disseram: irmãos, eles já cortaram fora a sua cabeça. Esse que está na porta é o anjo dele. Vem, seu tabernáculo celestial. Ele realmente havia recebido isto, se fosse morto, para que esse terrestre fosse dissolvido, porque estava sendo esperado. Agora é claro que não era o anjo de Pedro, ele não havia morrido, era ele mesmo que estava batendo na porta. O que vi outro dia naquela visão, naquela dimensão, vocês sabem na minha frente, se este tabernáculo terrestre for dissolvido, nós temos um. E esses sujeitinhos, essas crianças, que não pecaram ainda, quando um bebê está sendo formado no ventre de uma mãe, logo é colocado ali, vem, mas primeiro é o espírito, e quando aquele espírito começa a se formar carne, um pequeno germe de vida começa a se tornar carne, e logo que isto agora no ventre é pequenino, agitando, contração muscular, nós sabemos disso, estas são as células, exatamente como você tomar um pelo de cavalo e colocá-lo na água, ele subirá e se moverá, e se você tocar nele, ele pulará. Esta é a maneira que é um bebê, com suas contrações. Mas logo que ele nasce nesse mundo, ele respira seu primeiro fôlego, e ele se torna uma alma viva, vem? Porque logo que o corpo terrestre é nascido no mundo, há um corpo, espírito, para segurar isso, o espírito da vida. E logo este corpo natural, se ele tombar, há um tabernáculo celestial esperando por ele. Agora estamos falando de salvos, aqueles que têm sua representação na sexta dimensão. Um perdido, ele não acha esse caminho, porque ele não tem representação. Se esse tabernáculo terrestre se desfizer, há um tabernáculo celestial esperando por isso. Logo que o bebê tomba na terra, em carne, há um corpo espiritual esperando para recebê-lo. E logo que o corpo espiritual natural for dissolvido, há um corpo esperando no além, uma teofania. Nós chamamos uma teofania. Um irmão pergunta: bem, agora, este corpo é temporário, aguardando a ressurreição deste corpo? Quer dizer, esse corpo teofânico é temporário? Isso é certo, vem, sim, é a condição que vamos viver até a ressurreição. Espero não estar enfadando os irmãos, mas quando o irmão Brando esteve na sexta dimensão, não havia tristeza ali, não havia choro ali, não havia lágrimas, não havia pesar, não havia nada ali que pudesse trazer alguma angústia. Era perfeição, era sublime. Mas eles não estavam completos. Eles diziam: nós esperamos voltar à terra. Eles que estão lá esperam vir tomar os 16 elementos, que foram justificados, que foram glorificados, que foram santificados através da palavra, para formar o corpo que Adão tinha quando andava aqui na terra com todo o poder. E nós estamos na nossa parte terrena e almejamos a nossa teofania. Então há um sentimento na sexta dimensão, há um sentimento aqui, e esses dois mundos vão se fundir em um só. Isso vem através da palavra, através de comer da árvore da vida, sem nenhuma interpretação humana. Toda a revelação, por isso os trovões dão fé de rapto à noiva. Não tem como chegar àquela teofania sem passar pela revelação dos trovões, sem passar pela abertura da palavra. Não, nós formaríamos boas igrejas, bons tabernáculos, boas igrejas da mensagem, mas não alcançaríamos redenção. E o que eu quero para mim não é uma boa igreja, eu quero redenção. Aleluia! A redenção não me dará só um fígado novo, me dará um corpo novo, de volta à imagem e à semelhança de Deus.
Aleluia. Agora não é revelado aos filhos do homem ainda, eu creio, eu sei que vi isto, vem, mas eu sei que tipo de corpo é, mas eu pude senti-los da mesma forma como senti suas mãos ou qualquer coisa, naturalmente. Isso está na fita, você pode tocá-la depois que eu partir. Mas aquilo, seja o que foi, vem, eu estava segurando aquelas pessoas, eu as abracei, isso é tão real como você é real, e mesmo assim, eles não comiam, não bebiam, ali não havia o ontem, nem o amanhã, vem, era a eternidade. E agora, quando aquele tabernáculo, eles deixaram ali naquele corpo, voltarem à terra, e aquele tipo de corpo, eles haviam tomado a imortalidade. O pó da terra, reunido naquela teofania, de algum modo se tornarão humanos outra vez. E vão comer como fizeram no jardim do Éden, vê? Mas se esse tabernáculo terrestre for desfeito, já temos outro esperando. Aquele ali não come, aquele ali, ele somente está aguardando. Mas quando juntar o celeste com o terrestre e formar o glorificado, aí comeremos, diz o profeta, como no jardim do Éden. Não por necessidade, mas por prazer. Aleluia, você vai pegar a maçã, deixa eu usar a maçã, e você vai arrancá-la, e você vai comer aquela maçã, ela não vai apodrecer aqui dentro, não, ela é glorificada, não há podridão ali, nada pode morrer, você olha de volta e a maçã está lá de novo. Aquele maná que estava atrás do véu, na presença de Deus, da glória da Shekinah, eles tomavam punhados daquela panela, e depois olhavam e estava lá de novo. A própria farinha da panela da viúva não se terminava. É só estar na presença de Deus. Então essas crianças que não tiveram pecado, veja, nenhum pecado ainda, seus anjos, seus corpos, bem, estava esperando, contemplando a face do Pai no céu, está sempre diante dele. Eles sabem disto. Eu tenho um corpo lá, só que eu não consigo entrar lá. Mas há um caminho. Deixa eu terminar com isso. Nós estamos aqui em um vale. De um lado está um mundo espiritual, que nós optamos viver, pelo sentido da fé, crendo na palavra, obedecendo a palavra, vivendo na palavra, se assentando nesses bancos, ouvindo a palavra, mesmo às vezes se cansando, mas dizendo amém, eu creio, Senhor. Então você sai de um estágio natural e entra num mundo espiritual que já é parte do céu. Isso te leva, o próximo passo é a sexta dimensão, se tivermos que passar por ali. O outro passo é onde está Deus, diz o irmão Brana. Agora sabemos que no sétimo selo, o céu desceu até nós, porque o caminho, o acesso está pronto, nós estamos indo. Agora, em contrapartida, aqui deste lado tem um mundo demoníaco, e as pessoas optam em viver no mundo demoníaco, no mundo da homossexualidade, no mundo da perversão, no mundo do pecado, no mundo da mentira, no mundo da prostituição, no mundo da avareza, no mundo do dinheiro, no mundo da cobiça, no mundo do engano, da droga, da cerveja, da cachaça. Eles saem do estado natural e vão viver no mundo demoníaco. Então são almas em prisão agora. Nós já vivemos em um céu hoje, porque o céu não é um lugar geográfico, é um estado espiritual. E os perdidos já arrumaram seu lugar para o inferno. O próximo passo é que, se morrerem, vão para a casa de detenção até o dia do julgamento. O próximo passo é a casa de Satanás, onde Jesus desceu e arrancou a chave da morte, casa de Satanás. Mas nós temos uma teofania, nós temos nosso destino, estamos de volta à imagem e à semelhança de Deus.
Amém. Que Deus continue abençoando. Que cada um faça a sua decisão. É muito grande a mensagem que Deus enviou. É uma mensagem de redenção. Não é uma mensagem para encher igreja, não é uma mensagem para adquirirmos membros de igreja, é uma mensagem para os salvos, é uma mensagem para a vida eterna, é a árvore da vida que está no nosso meio, o acesso que foi negado está aberto, irmãos. Aleluia, glória a Deus, Deus nos abençoe.